Olá, tudo bem? Meu nome é Raquel Santana, eu sou UX Designer aqui na BIP Saúde. Eu trabalho com um produto aqui na BIP e eu vou contar para vocês como a gente conseguiu fazer um Product Discovery sem tempo do time, sem tempo das outras pessoas da empresa para se dedicar. Então, alinhando com vocês o que eu vou fazer aqui hoje, eu vou alinhar com vocês o conceito do que é o Discovery. A gente vai explicar um pouco sobre o que é produto e o que é Discovery de um produto. Eu vou explicar para vocês como a gente conseguiu fazer esse Discovery sem impactar nos trabalhos que já estavam em andamento e num produto que já existia. Então, o nosso produto ele estava no ar, ele já vendia bem e foi um desafio a gente criar esse tempo e dedicar esse tempo para conseguir fazer um discovery nesse produto. Então, o que é um produto? Nosso primeiro pensamento é alguma coisa que pode ser comercializada, vendida, mas quando a gente fala de produto digital, quer dizer que é alguma solução que resolve algum problema. Então, dando um exemplo dos produtos digitais do Google, por exemplo. Ele tem a ferramenta de pesquisa. Que problema essa ferramenta resolve? Ele tem a ferramenta de planilhas. Que problema esse produto resolve? Ele não é necessariamente um app ou um site, só um app ou só um site. Ele é um produto que está em vários lugares, ele resolve um problema. Então, esse é o conceito de um produto digital. E a Melissa Perry, ela escreveu um livro sobre produto bem famoso, que é o Escaping the Bootstrap. Lá, ela fala uma frase que eu gosto muito, que é: o cliente só percebe o valor do seu produto quando seus problemas são resolvidos. E somente aí, eles entregam o valor de volta. Eles retribuem esse valor que eles enxergam no seu produto. E que se materializa com dinheiro, informação, conhecimento, promovem o seu produto, enfim. Esse é o conceito de produto. E o que é Discovery? É quando a gente tem uma ideia, a gente tem alguma premissa e a gente quer resolver um problema, mas a gente não sabe direito como e a gente tem muitas informações e a gente tem que organizar essas ideias todas para conseguir desenvolver uma solução. O Discovery é muito focado na visão do produto, sempre olhando para frente, para onde aquele produto tem que caminhar, o que a gente tem que fazer para chegar no objetivo específico. É muito importante ter a colaboração dos stakeholders da empresa, então outros líderes de outras áreas precisam participar. Se concentrar no problema certo. O que você tem que dedicar o seu tempo tem que ser realmente um problema, não pode ser um problema que você acha que existe. Ele tem que ser um problema de verdade. E aí, nesse momento, você tem muitas posições, tem muitas ideias, esses outros stakeholders, esses líderes da empresa, eles também têm ideias e é tudo muito embaralhado, todas as informações ali ao mesmo tempo e o Discovery ajuda justamente a gente eliminar as incertezas, eliminar o que a gente não quer resolver agora e focar no problema que a gente quer resolver agora. Essa imagem também é muito famosa para explicar o que é o Discovery. Então é basicamente esse momento inicial. A gente tem muito dado, muita coisa, mas a gente tem que focar no que importa. O Jesse James, ele é um pesquisador e ele fala justamente isso, essa é a frase mais conhecida dele. Ele fala que se você está tentando resolver o problema errado, qualquer coisa, qualquer escolha que você faça depois disso é irrelevante. Você tem que errar no começo. Vamos tentar resolver esse problema aqui, esse problema X. Vamos descobrir que ele não é um problema no começo. A gente evita gastar dinheiro, a gente evita gastar tempo. Então, o Discovery também serve para a gente explorar e errar logo, errar rápido. Então, qual era o cenário aqui na BIP quando a gente resolveu fazer um Discovery e que, ao mesmo tempo, a gente descobriu que não tinha tempo para isso, que é o título da minha palestra aqui. Justamente, o primeiro fato que a gente viu era que a gente não tinha tempo.
nem a nossa própria equipe de engenharia, os nossos desenvolvedores estavam sobrecarregados, e nem o tempo das outras pessoas, dos outros times. Os outros líderes também estavam muito sobrecarregados, e principalmente o nosso CEO, que era uma pessoa fundamental para participar do processo inteiro. A empresa ainda é muito jovem, então o tempo dele ainda é muito requisitado por todo mundo. Então era importante a participação dele e ele era o que menos tinha tempo disponível. O outro fator é que a BIP, nos primeiros anos de vida, ela tentou encontrar o fit no mercado, descobrir que dor que a gente estava realmente sanando. Então a gente tentou várias coisas, a gente tentou atendimento médico domiciliar, a gente tentou ser um marketplace de agendar serviços de saúde em outros lugares. E para isso acontecer, a gente foi abandonando outros dois pilares fundamentais da inovação, que é o factível, que era se é possível ser feito. A gente foi transformando o código do nosso aplicativo num emaranhado em que a gente não conseguia mais incrementar esse código, a gente não conseguia mais botar funcionalidades legais nele porque ele já tinha virado um emaranhado com o tempo. E a usabilidade, mesma coisa. A gente foi remendando, usando coisas que já existiam para solucionar um problema diferente daquele que aquela interface estava resolvendo antes. Então, para a gente encontrar o valor de verdade, o que a gente estava entregando de verdade para o mercado, a gente teve que sacrificar esses dois pilares. Além desse cenário, a gente tinha alguns riscos que a gente sabia que estava correndo. Como o aplicativo, nosso produto, na verdade, ele já existia, a gente tinha alguns medos e alguns riscos. Por exemplo, a gente já vendia muito bem no aplicativo que a gente tinha. Então, apesar disso tudo que eu contei, que ele não estava mais fácil de usar, ele estava um pouco remendado, ele estava vendendo muito bem e a BIP batia a meta todo mês. Então, era uma responsabilidade grande a gente querer mexer nesse aplicativo, fazer alguma coisa com ele, se ele já era bom na visão ali de negócio. O ponto mais fundamental aqui era que a gente não tinha tempo. O outro era que a nossa tecnologia que a gente usava nos nossos produtos, tanto no app quanto no site, eram tecnologias que a gente queria mudar, a gente queria refazer, a gente queria usar uma tecnologia nova. Então também era um risco da gente encontrar algum empecilho nesse meio do caminho que fizesse a gente ter que voltar, abandonar ou, enfim, rever a nossa escolha. E também não existia área de produto na empresa. Então, não tinha uma maturidade muito grande sobre o que é produto e como a gente podia trabalhar com isso. Diante desse cenário e desses riscos, a gente decidiu estudar algumas coisas. A gente estudou várias metodologias, a gente estudou muito sobre o Lean Inception, sobre o Design Think, sobre o Design Sprint. Todos eles são workshops colaborativos e que eles precisam de tempo e dedicação, algum tempo e alguma dedicação de várias pessoas da empresa. Então não era fácil a gente separar, por exemplo, no Design Sprint, uma semana inteira, 5 dias inteiros de, 8 pessoas, 9 pessoas, para se dedicar a esse discovery, por exemplo. Por outro lado, o Design Thinking, ele tinha muitas metodologias, muitas coisas que a gente podia fazer, e aí a gente ia ter que fazer muitos encontros, e acabou que a gente decidiu usar nenhuma delas, porque todas elas têm um fator em comum muito importante. Todas essas metodologias falam que o processo é flexível, mas o princípio não. Então, os princípios dessas metodologias era o que a gente tinha que conseguir enxugar, a gente tinha que absorver. A gente não tinha que seguir nenhuma delas à risca de verdade. Então, respondendo a primeira pergunta do início, como que a gente conseguiu fazer um discovery num produto que já existia? Como o produto já existia, a gente tinha alguns princípios já, algumas premissas já enraizadas no nosso sangue. A gente tinha certezas absolutas,
E foi uma quebra a gente ter que mergulhar nesse discovery, passar por cima das coisas que a gente já sabia para focar nas coisas que a gente não sabia. A gente teve que passar por essa barreira do que a gente sabia de fato. Então, o primeiro passo foi ter um problema em mãos, saber qual problema a gente queria resolver de fato. Aqui, no nosso caso, a gente sabia que o nosso catálogo de vacinas, por exemplo, não estava legal, as pessoas não conseguiam achar as informações. Então, a gente sabia que existia, por exemplo, esse problema. Existiam outros, claro. Então, a gente focou nos problemas que a gente queria resolver. Outro ponto é que era importante a gente medir. Quem não mede não consegue melhorar. Então, qualquer coisa que a gente fosse fazer, qualquer melhoria que a gente fosse implementar, a gente tinha que conseguir medir para saber se ela tinha sido um sucesso ou não. E a coisa mais importante que eu julguei nesse processo inteiro foi a busca de aliados. Então, por exemplo, eu tinha esse problema que eu sabia que existia, que era o catálogo de vacinas, por exemplo. E eu sabia que isso também era uma dor das atendentes da central de relacionamento, que falam com o cliente todo dia. Então, eu trouxe, por exemplo, a líder dessa central de relacionamento para participar comigo. Eu expliquei o valor, eu expliquei como isso ia melhorar a vida dela, como ia ter menos ligação na central dela sobre dúvidas sobre vacinas. Então, ela, por exemplo, foi um dos aliados que eu busquei para me ajudar nessa. E aí, você me pergunta, como você conseguiu fazer isso tudo se você me falou lá no início que você não tinha tempo? A primeira coisa que a gente fez foi planejar uma agenda. A gente resolveu fazer vários workshops, vários encontros, reuniões com essa equipe, com essas pessoas que eu selecionei para participar. E eu planejei só 70% dessa agenda. Eu sabia que eu queria ter, por exemplo, 4 encontros de 2 horas, no máximo, e espaçados em alguns meses. Então, eu fiz uma agenda, mas eu não fiz ela inteira, completamente. Eu também agendei uma reunião por vez na agenda das pessoas. O CEO era a pessoa mais ocupada do grupo. Então, eu ia na agenda dele e via qual era o dia que ele tinha 2 horas disponível. Eu pegava aquela hora ali para mim e aí depois eu chamava os meus aliados de outras áreas para participarem e aí eu não marcava a próxima, para a pessoa não achar que, caramba, eu já tenho uma reunião e aí daqui a 1 ou 2 semanas eu vou ter outra reunião com a Raquel. Então eu só marcava uma reunião por vez. Eu também não planejei qual dinâmica eu ia fazer em qual reunião. Eu não sabia que na segunda reunião eu ia fazer a dinâmica X. Eu sabia qual era a primeira que eu queria começar, qual era a primeira resposta que eu queria ter na primeira reunião, mas na segunda, na terceira e na quarta eu não tinha definido. Eu tinha uma estratégia desenhada, mas eu não tinha definido exatamente que eu ia fazer a dinâmica X ou Y. Então, o que eu fiz? Eu marquei essas reuniões só no meu calendário. Então, eu tinha um cronograma ali desses 4 encontros que eu queria ter. Eu só agendei o primeiro deles com o grupo. E aí, fizemos as dinâmicas, foi muito legal. A gente saiu com um resultado muito legal. E isso gerou a vontade das pessoas de participarem da próxima. Então, acho que foi uma jogada boa. Eu já não saí marcando todas as reuniões. As pessoas passaram a vir me perguntar quando seria a próxima reunião. Então, eu gerei um pouco a necessidade das outras pessoas de participarem das próximas reuniões. No segundo dia, eu resolvi fazer uma dinâmica de personas. E aí também foi muito legal, foi muito proveitoso. E aí, no terceiro dia, eu ia fazer uma dinâmica que se chama High Maitri. E aí eu decidi que eu não ia mais fazer. Nas 2 primeiras reuniões eu já tinha algumas respostas que eu queria, que eu estava precisando responder. Então, no terceiro dia, eu mudei. E aí não causou uma estranheza de falarem, ué, a gente ia fazer tal coisa e aí agora a gente está fazendo outra. Porque eu justamente não tinha marcado no calendário das pessoas que a gente ia fazer aquela dinâmica. Então, também foi muito bom ter
essa flexibilidade ali em escolher, eu tive tempo de escolher, eu tive tempo de ter o resultado daqueles 2 encontros, de poder fazer uma pesquisa sem o grupo e levar informações para eles durante as próximas reuniões. E aconteceu a mesma coisa na 4ª reunião. Eu tinha planejado uma coisa que eu acabei não fazendo, eu encontrei um valor diferente do que eu queria fazer naquela 4ª reunião. Eu achei que eu ia ter outras respostas melhores se eu fizesse outra dinâmica. Para otimizar essas reuniões, eu fiz algumas coisas antes e durante. Antes, eu levei todo o material que eu tinha disponível sobre aquele assunto que eu queria tratar. Por exemplo, personas. Eu trouxe todas as informações que eu tinha sobre o perfil dos usuários da BIP. Eu trouxe todos os resultados de pesquisas anteriores que a gente já tinha. E aí eu mostrava para o grupo o resultado daquelas pesquisas, né? Os dados que eu tinha em mãos. E depois da 2ª, 3ª e 4ª, eu também fiz um review das reuniões anteriores. Porque em nem todas as reuniões estavam as mesmas pessoas presentes. Então, por exemplo, eu estava falando de persona, eu trouxe a central de relacionamento também. Mas em outra, na 2ª, eu queria alguém de operações. Então, podia ser que na 3ª reunião ele não tivesse o conhecimento do que aconteceu na 1ª e na 2ª reunião. Então, eu fazia um overview de, no máximo, 5 minutos. Eu explicava o que já tinha acontecido nas reuniões anteriores, o que a gente tinha tido de resultado e o que a gente ia trabalhar naquele dia. Então, a gente alinhava o conhecimento de todo mundo no início dessas reuniões para partir para as dinâmicas de fato. E durante as reuniões é muito importante ter o time box. A gente precisa saber quando acabar, você tem que administrar o seu tempo. Se estiverem divagando demais, tendo ideias demais, eu sei que é muito legal, quanto mais ideias melhor, mas a gente tem um tempo limitado, então ter ali o seu time box, o seu relógio contando a hora que você tem que parar, ou a hora que, tudo bem, já tivemos ideias demais, agora vamos focar no que a gente vai apostar primeiro. Então é importante ter isso. Também é importante dar pausas, ninguém aguenta ficar focado 2 horas direto fazendo alguma coisa. Então, por mais que eu quisesse o máximo de tempo das pessoas, a pausa é tão importante quanto o tempo que eles estão ali se dedicando para você. E outra coisa fundamental foi escolher dinâmicas que usassem post-it. Por quê? Porque eu tinha lá nessas reuniões o CEO, mas eu também tinha atendentes da CR, como eu comentei, a central de relacionamento. Então, eu queria muito ouvir a opinião dela. E a opinião dele é importante também, só que eu converso com ele muitas vezes. No mês, por exemplo, a gente tem muitas reuniões e eu sei mais ou menos a ideia dele sobre os problemas que a gente tem e tinha no momento. Mas eu queria ouvir a voz de quem fala pouco, quem não tem espaço para falar. Então, essas dinâmicas que usam post-its são muito boas para isso, porque cada um tem um tempo, 1 minuto, por exemplo, para escrever alguma ideia em post-it. E aí depois você lê e você fala qual é essa ideia. Então, é muito importante você usar dinâmicas desse tipo, que você consiga ouvir todo mundo. Depois dessas 4 reuniões, a gente teve um tempo para desenvolver. Então, depois disso, eu fui com o meu time estudar outras coisas. A gente estudou todos os resultados dessas reuniões. Então, a gente prototipou, a gente testou, a gente validou as ideias, a gente viu se a gente tinha ido mesmo no caminho certo. Depois disso, a gente fez histórias dos usuários, a gente fez o roadmap, o que a gente queria entregar primeiro, o que a gente ia entregar depois, o que não era importante para agora. E aí sim, o time de engenharia começou a desenvolver o aplicativo. Só depois de 3 meses, mais ou menos, é que começou o desenvolvimento do aplicativo. Também foi um trabalho exaustivo, mas nesse momento eu não precisava mais das agendas de outras pessoas da empresa, eu precisava do tempo do meu próprio time. Então, nesses meses de desenvolvimento, a gente conseguiu fazer com que o desenvolvimento desse novo produto fosse um objetivo da empresa. Então, a gente teve alguns meses para desenvolver, algum tempo para testar também,
E o resultado disso foi muito legal, a gente conseguiu aumentar muito a nossa nota na loja, o nosso NPS também aumentou muito. Foi muito legal, foi uma experiência muito rica e a gente saiu com esses aprendizados. Os principais aprendizados que eu julgo foi que é muito importante focar no objetivo, o que a gente queria resolver de fato. As pessoas não têm tempo, o que é crucial resolver agora, o que a gente pode deixar para trás. O seu objetivo tem que estar alinhado com o objetivo da empresa. Então, eu vou fazer um discovery para resolver o quê? É um problema da empresa? É um problema do produto? É um problema dos nossos usuários de verdade? Importante muito focar no objetivo. O segundo aprendizado é que as ferramentas, elas estão aí para serem usadas, mas eu posso usar só o melhor delas. Eu não preciso usar o design sprint, por exemplo, seguindo a risca. Eu posso julgar ali para o meu momento o que é o melhor, o que eu posso usar de melhor dela e usar só ele. O terceiro aprendizado foi que foi muito importante eu buscar aliados. Então eu dei o exemplo da CR, mas outras áreas, outras diversas áreas embarcaram nisso comigo. Depois que eu convenci elas de que fazer um novo produto ia ser bom para elas também, elas passaram a defender esse novo produto. Eles começaram a defender de que a gente tinha que ter tempo sim para desenvolver, elas começaram a defender na empresa que era muito necessário que aquilo fosse feito. A quarta coisa foi fazer uma agenda flexível. Eu não tinha visto muito em outros lugares, outras empresas fazendo assim. Eu sempre vi que todas as equipes de produto, elas fazem muito um passo a passo, a gente tem que fazer tal etapa, a gente tem que fazer a etapa seguinte, uma atrás da outra. E eu achei que foi um aprendizado muito legal a gente ver que a gente não precisa dessa rigidez toda, a gente pode ser flexível. E o último aprendizado é que a gente pode adiar decisões. Se a gente não tem certeza de alguma coisa agora, a gente pode deixar para depois. O que não for crucial para o momento de agora, para o problema que a gente quer resolver agora, a gente pode deixar para depois. Não significa que a gente não vai voltar lá e resolver aquele outro problema. Mas é importante a gente ter essa flexibilidade de poder escolher o que a gente pode fazer agora e o que a gente pode deixar para depois. Então, o resumo foi esse, assim, esses aprendizados foram muito ricos aqui para a BIP. Foi muito legal, o nosso time aumentou muito a maturidade em produto. A gente ganhou novos desafios, a empresa confiou na gente e foi muito legal ver que o produto deu certo. Ele poderia não ter dado certo, a gente poderia ter feito uma solução equivocada, mas a gente conseguiu acertar. E errar não é ruim, né? Necessariamente, errar é bom desde que você erre no início. Então a gente conseguiu entregar um valor para a empresa. Até hoje o app está em desenvolvimento, a gente continua fazendo novas funcionalidades, novos discoveries para funcionalidades específicas e a gente continua usando esses aprendizados até hoje. E aí a gente está tendo muito sucesso com isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Fique ligado nas redes sociais da BIP, a gente está postando sempre coisas por lá.